E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com os vídeos. Dessa vez vamos fazer uma aula sobre conceitos básicos da cinemática. Uma aula de física, né? Que tem como objetivo fazer a minha fixação de conteúdos. E, consequentemente, vocês podem aprender mais com essa aula, certo? Aqui está a capa, conceitos básicos da cinemática, questões militares com Gabriel Falcão, certo? Vamos ir para o primeiro conceito. Primeiro conceito, conceito de referencial. Para termos condições de descrever o movimento de um corpo, devemos saber onde ele está, ou seja, conhecer sua posição em relação a outro corpo, chamado referencial, certo? Mas, afinal, o que é referencial, como diz essa imagem aqui? O conceito de referencial é um corpo ou conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos, certo? Bem simples. Exemplo: João e Marcos estão dentro de um ônibus em movimento e Miguel na calçada observando o movimento do ônibus, certo? Essa situação é uma situação bem comum de referencial. Um ônibus em movimento, onde tem duas pessoas e um observador externo. Bom, se a gente pegar como referencial Marcos, João está em repouso, já que os dois estão no mesmo ônibus, certo? E se a gente pegar como referencial João, Marcos também está em repouso, já que ambos estão no mesmo ônibus. Então não dá a sensação de movimento. Mas se a gente pegar como referencial Miguel, João e Marcos estão em movimento, já que o ônibus está em movimento. E os dois estão no mesmo ônibus, né? Então, se a gente pegar como referencial o observador externo, o João e Marcos estão em movimento, certo? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. A posição de um corpo pode ser dada pelo sistema de eixos cartesianos, como veremos na imagem a seguir. Ok? Esse sistema de eixos cartesianos eu fiz no GeoGebra e vamos ler a situação. Se tomarmos o plano cartesiano como referencial, o plano cartesiano em si como referencial, o ponto A, que está representado aqui, está localizado na posição 3 e 5, ou seja, está na abscissa x igual a 3, aqui se a gente seguir vai encontrar o ponto A, e na ordenada y igual a 5, ordenada aqui, encontra o ponto A, certo? Espero que vocês tenham entendido. Já que estamos falando de posição, vale a pena falar das unidades de medida de comprimento. Tem como principal o metro, que é representado pela letra M, adotado pelo Sistema Internacional de Unidades, que é chamado SI. Outras unidades frequentes de comprimento são o quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, que é igual a 10 ao cubo metros. Esse circunflexo quer dizer que está elevado, certo? É que não tem como elevar potência negativa, então eu decidi fazer dessa forma. Centímetro, que é representado pelo cm. 1 centímetro é igual a 0,01 metros, que é igual a 10 a menos 2 metros, 10 elevado a menos 2. E milímetro, que é representado por dois m's minúsculos. 1 milímetro é igual a 0,001 metros, que é igual a 10 a menos 3 metros, certo? Essas são as unidades de medida de comprimento. Passando para outro conceito, conceito de tempo. Coloquei essa imagem aqui da definição de tempo segundo Albert Einstein. O tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte, certo? Definição muito boa. Vamos seguir. O conceito de tempo é bem complexo e primitivo, geralmente associado à sucessão de acontecimentos. Medimos o tempo a partir de uma contagem de repetições de qualquer fenômeno periódico, como: qual o número de voltas completas que a Terra efetua em torno do Sol? Isso é a pergunta que se relaciona ao tempo. Para responder essa pergunta, precisamos saber a localização, entre aspas, do tempo de uma ocorrência, de um momento. Esse momento é chamado de instante, simbolizado pela letra T, ok? O T, a letra T, representa quantas unidades de tempo já se passaram desde a origem dos tempos, ou seja, quando T0 igual a 0. O T0 significa tempo inicial, como veremos a seguir. E quando T0 igual a 0, essa é chamada a origem dos tempos. Tempo. A unidade de medida de tempo no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o segundo, representado pela letra S minúscula. Outras unidades também bastante usadas são o minuto, 1 minuto igual a 60 segundos, a hora, 1 hora igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos, o dia, que é um dia igual a 24 horas, que é igual a 720 minutos, que é igual a 86.400 segundos, certo? Só conversão de unidade, não tem nada de outro mundo.
Passando para outro conceito, conceito de intervalo de tempo. Deixei aqui essa imagem representando a fórmula, ΔT igual a T menos T0. Vamos ler aqui. O intervalo de tempo é uma sucessão de instantes, podendo ser representado pelo símbolo ΔT, variação do tempo ou intervalo de tempo, e pode ser calculado da seguinte forma. ΔT igual a T menos T0, onde T igual a tempo final e T0 igual a tempo inicial, certo? Essa é a fórmula. Exemplo. Um carro partindo do repouso percorre uma certa trajetória em 20 segundos. Qual o intervalo de tempo decorrido durante o movimento? Certo? Essa questão aqui eu botei uma situação bem simples, dá para fazer de cabeça, mas vamos aplicar a fórmula. Utilizando a fórmula ΔT igual a T menos T0, ΔT igual a 20 segundos menos 0 segundos, ok? Já que o carro está partindo do repouso, o tempo inicial é 0 e o tempo final é 20, certo? ΔT igual a 20 segundos, 20 menos 0, 20, certo? Partindo para outro conceito. Conceito de repouso e movimento. Como vimos no tópico 1, esses conceitos são relativos ao observador. Tendo como referencial um observador externo, as pessoas que estão dentro de um ônibus estão em movimento, certo? Isso é a relação entre repouso e movimento. Porém, se tomarmos como referencial as pessoas que estão dentro do ônibus, é o observador externo que está em movimento, certo? Então, o conceito de repouso e movimento, como foi comprovado aqui nessa situação, eles são relativos ao observador, certo? Trajetória é um conceito que também depende de um referencial. Utilizando novamente o exemplo de um ônibus e o observador externo. Se uma pessoa que está dentro de um ônibus em movimento jogar determinado objeto pela janela, tomando como referencial a pessoa que jogou, o objeto cai em linha reta. Ou seja, se tem uma pessoa que está em um ônibus em movimento e joga um objeto pela janela, se a gente pegar como referencial a pessoa que jogou, o objeto cai em uma linha reta. Porém, para o observador externo, o objeto faz o chamado arco de parábola até atingir o chão. Isso se dá pelo fato de que o objeto acompanha o movimento do ônibus, certo? Então, se a gente pegar como referencial a mesma situação, se a gente pegar como referencial o observador externo, ele vai ver um arco de parábola, porque quando a pessoa que está dentro do ônibus joga o objeto pela janela, o objeto ele vai acompanhando o movimento do ônibus, formando o arco de parábola até atingir o chão, certo? E aqui essa imagem eu coloquei um movimento de lançamento horizontal, e essa é a trajetória que a bolinha segue, uma trajetória que também pode ser chamada de arco de parábola. Espaço e variação do espaço. O espaço representado pela letra S é o ponto em que o corpo ocupa ao decorrer de sua trajetória, certo? Esse conceito é um conceito bem simples também. Esse corpo inicia sua trajetória a partir de um ponto chamado origem dos espaços, que geralmente é o ponto zero, que eu coloquei aqui no GeoGebra, o ponto zero, que é chamado origem dos espaços. Vale ressaltar que o espaço pode ser negativo, conforme o sentido da trajetória. Se o corpo vai para a direita, o espaço é positivo. Já quando vai para a esquerda, é negativo. Para a direita tem os valores positivos, 1, 2, 3, 4. Já para a esquerda, os valores são negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bem simples também. A variação do espaço, simbolizada por ΔS, como diz aqui na imagem que eu coloquei, é calculada de forma semelhante ao ΔT. Ou seja, ΔS igual a S menos S0, onde S é igual ao espaço final e S0 é igual ao espaço inicial, certo? Bem semelhante ao ΔT. Exemplo, uma bicicleta partindo da posição menos 5 metros percorre uma certa trajetória e chega à posição 50 metros. Qual a variação do espaço da bicicleta? Essa situação aí pode ser resolvida de cabeça, mas vamos aplicar a fórmula que a gente acabou de aprender. Utilizando a fórmula ΔS igual a S menos S0, ΔS vai ser 50 metros, que é a posição final, menos 5 metros, porque o menos ele já é da fórmula, e o menos 5 metros é a posição inicial da bicicleta. Sobrando 55 metros, porque menos com menos é mais, 50 mais 5 é igual a 55. Eu coloquei aqui uma pequena observação. O sinal de menos é da própria fórmula. Então, caso o S0 for negativo, é necessário fazer o jogo de sinais. Eita, eu acabei errando aqui na escrita, mas vamos relevar essa parte. Para finalizar os conceitos, distância percorrida.
A distância percorrida de um corpo não importa a direção do deslocamento, se é para a direita ou esquerda, se é positivo ou negativo, só é levado em consideração um módulo da variação do deslocamento. Ou seja, sempre será um valor positivo. A distância percorrida pode ser dada por d igual a módulo do ΔS. Lembrando que módulo aqui, vou ressaltar, o módulo ele só adota valores positivos. Podemos comprovar isso a partir da seguinte forma. Podemos fazer um gráfico de uma função trigonométrica. E se ela tiver em módulo, o gráfico ele só vai admitir valores positivos. A gente tem que rebater o gráfico. A gente tem que rebater o gráfico para a área positiva, para o quadrante positivo. A gente não pode colocar os valores negativos, já que está em módulo, ok? Onde d igual a distância percorrida e ΔS é igual à variação do espaço. Bem simples, o que a gente já viu. Caso o corpo tenha dois deslocamentos, um de ida e outro de volta, podemos adaptar. D igual a módulo do ΔS da ida, mais o módulo do ΔS da volta. Essa fórmula aqui parece bem estranha para vocês, mas vamos aplicar ela no exercício, certo? Aqui está o nosso exercício. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia, leva uma carga até o quilômetro 145 dessa mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 65. Determine, letra A variação de espaço do caminhão entre o início e o final do percurso, e letra B, a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. Coloquei aqui no GeoGebra a trajetória do caminhão. Ele parte do quilômetro 30 de uma rodovia, simbolizado pelo ponto A, vai levar uma carga até o quilômetro 145 dessa mesma rodovia, dessa mesma estrada, e vai até o ponto B, e volta para o quilômetro 65 dessa mesma rodovia, representada pelo ponto C. Vamos resolver a letra A. Ele pede a variação do espaço. Então vamos utilizar a fórmula ΔS igual a S menos S0, ok? O que a gente já viu nessa aula. ΔS igual a 65 menos 30. Por quê? Porque ele pede só entre o início e o final do percurso. Então, o ponto B, na verdade, não importa para a gente. Só importa o ponto A e o ponto C, o início e o final do percurso. Posição final é 65, representado pelo ponto C, tá aqui. E a posição inicial, o A, que é o 30. 65 menos 30 vai dar 35 km. Ok? Respondendo a letra A, vamos para a letra B. Letra B, a distância percorrida pelo caminhão neste percurso. Letra B, utilizando a fórmula D igual a módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. Como a gente já viu anteriormente essa fórmula, não é nada de novo para vocês. D igual a 145 menos 30. Por quê? Porque o ΔS da ida vai ser em relação ao ponto A e o ponto B, e o ΔS da volta vai ser em relação ao ponto B e ao ponto C. O ΔS da ida, como a gente vai fazer? Posição inicial é 30, posição final é 145. 145 menos 30 em módulo, mais o ΔS da volta vai ser em relação ao ponto B e o ponto C. Posição inicial do ΔS da volta, 145, posição final, 65. Vai ficar posição final, 65, menos posição inicial, 145. Já que a gente está falando de módulo, esse valor aqui que vai gerar sempre vai ser positivo, ok? Portanto, vai ficar 115 mais 80, porque esse valor, apesar de estar um valor negativo, só é levado em consideração um valor positivo, já que ele está em módulo. D igual a 115 mais 80, D igual a 195 km, certo? Respondemos aqui o exercício. E com isso acabamos a aula com as nossas referências. Vocês podem ver aí, podem acessar os links das imagens, acessar o tópico de física volume 1, a aula do professor Boaro, que eu admiro muito. Aqui estão o link das duas outras imagens. E é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu acho que ela foi bem extensa, mas foi bem produtiva, tanto para mim quanto para vocês. E é isso. Se vocês gostaram da aula, deixe o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E eu vou deixando vocês por aqui e até a próxima.